tarde, pessoal. Vamos iniciar agora uma aula de filosofia. E para iniciar essa aula, estou mostrando para vocês aqui alguns aspectos da natureza. Aqui como ela se apresenta diante de nós. Isso aqui é na minha casa, uma fontezinha que eu fiz aqui. Tem alguns peixinhos, não sei se vai dar para ver. Tem alguns peixinhos ali no fundo. Bom, estou mostrando isso aqui para nós falarmos hoje sobre Spinoza, qual é a ideia de Spinoza sobre a natureza, sobre Deus. É extremamente importante que vocês entendam como que é o pensamento de Spinoza referente a isso. Tá? Por isso que eu estou mostrando aqui essa natureza, essa fonte, então tudo que nós temos aí no nosso cotidiano. E vou cortar aqui agora, daqui a pouco continuo falando sobre Spinoza. Bom, boa tarde. Então, dando continuidade na nossa aula, ok? Eu mostrei para vocês aí um laguinho, né, artificial, mostrei algumas plantas, algumas rochas que estão ali, e é interessante a gente ver isso para nós podermos, mais para frente eu vou falar alguma coisa referente à ideia de Spinoza, Deus e natureza, tá? Então, por isso que eu comecei mostrando tudo isso. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a ética e a liberdade segundo Spinoza. Ética. Então, para Spinoza, o fato de nós vivermos em sociedade significa que a nossa ética ela está relacionada à convivência que nós temos com as outras pessoas. Ou seja, nós não podemos fazer nada que vá prejudicar o nosso companheiro, o nosso colega, o nosso vizinho e assim por diante. Então, de certa forma, nós não temos uma liberdade total. Por quê? Mesmo que eu esteja dentro do meu terreno, da minha casa, a minha liberdade ela está condicionada a eu fazer algo que esteja relacionado aí ou esteja vinculado ao bom convívio entre eu e os meus vizinhos, por exemplo, tá? Outra coisa, falando sobre liberdade, logo, se a minha ética ela fica dependente do que os outros pensam ou falam ou agem sobre mim, logo a minha liberdade é uma liberdade condicional, né? Não é uma liberdade plena. Então, eu tenho a liberdade de fazer aquilo que as outras pessoas me permitem, de certa forma, tá? Então existe essa condição, vamos dizer assim, com relação à liberdade. E aí, continuando aí falando sobre as ideias dele, ele vai trazer uma ideia extremamente relativista sobre a questão da ética, né? Então, por exemplo, o que é o bem, o que é o mal, ou quem é bom e quem é ruim. Na realidade, Spinoza vai falar, bom, há momentos que você faz coisas boas, e o que é fazer uma coisa boa? É fazer algo que vai alegrar alguém. Isso é fazer coisas boas. Então, a questão do bom e do ruim, ou do bem e do mal, ela está relacionada à questão de eu elevar, vamos dizer assim, o espírito de alguma pessoa, né? Eu colocar a pessoa num estágio superior. E colocar uma pessoa no estágio superior, né? Elevar a potência, ele fala muito sobre potência, então elevar a potência do outro. Ou o que eleva a minha potência. O que é que eleva a minha potência? Aquilo que eu considero alegre, ou seja, aquilo que me alegra. Aquilo que me alegra eleva a minha potência. Claro que se eu pensar na sociedade em que eu vivo atualmente, isso é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque é óbvio que nem em todo momento eu estou alegre e nem tudo que eu faço me traz alegria. Se eu faço algo legal hoje e eu fiquei feliz, claro que a tendência é que eu queira fazer isso novamente para tentar ficar feliz novamente. No entanto, nem sempre isso vai ser assim, né? Estou morrendo de fome, estou com muita, muita fome, né? Desesperado. Corro até o McDonald's, peço um Big Taste duplo, né? O duplo Big Taste ali. O primeiro Big Taste que eu comer,
vai me alegrar de uma forma sensacional, eu vou ficar muito alegre. Aí aquele primeiro Big Taste que eu comi, ele foi tão bom e me trouxe tanta alegria que eu resolvo pedir o segundo Big Taste. E aí, quando eu peço o segundo Big Taste, ele já não me alegra tanto quanto o primeiro, né? O Big Taste lá, ele já não me alegra tanto mais quanto o primeiro. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alegria, mas essa alegria já não vai ser tão boa assim. Bom, mas mesmo assim acho que eu preciso, né, ficar um pouco mais alegre, elevar um pouco mais a minha potência, o meu estado de potência. Então o que, que eu faço? Eu peço o terceiro Big Test. E no terceiro Big Test, né, e essa historinha é uma história, é uma paráfrase, né, do Clóvis de Barros. O terceiro Big Test ele já vai me fazer mal, né? Ou seja, aquilo que me alegrou agora pode me matar. Por isso, segundo o Spinoza, seria algo extremamente horrível pensar nesses livros que nós compramos normalmente em rodoviárias ou aeroportos, que diz os 10 passos para a felicidade, por exemplo. Por quê? Porque é óbvio, aquilo que me faz feliz não necessariamente vai fazer o outro feliz. Né? E isso tem a ver com essa questão da ética em Spinoza. Né? Nós temos que encontrar qual é a minha felicidade e isso é um desafio constante, diário. Então, uma das plantinhas que eu apresentei ali para vocês, a princípio, ela estava. Minha mãe me deu uma mudinha, eu coloquei, ela estava praticamente morta. Ela caiu todas as folhas, ficou só o galinho ali de pé. E de repente, com o passar de algumas horas, de alguns dias, de um dia mais ou menos, começou a nascer uma folhinha ali. Ou seja, essa planta ela está sobrevivendo. Essa planta, eu não sei explicar biologicamente o que acontece com essa planta. Mas filosoficamente falando, e falando a partir da visão do Spinoza, o que ele diria? Ele diria que essa planta está lutando pela sobrevivência. E nós, assim como a planta, nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos diariamente lutando pela sobrevivência. E nesse sentido, a nossa liberdade, mais uma vez, ela fica muito restrita. Por quê? Porque, na verdade, a planta. Será que eu posso dizer que a planta escolheu lutar pela sobrevivência? Ou ela faz isso de forma quase que natural? Aliás, de forma natural. Então, para Spinoza, da mesma forma como a planta, nós também. Nós lutamos a cada dia e sobrevivemos a cada dia, e todas as ações que nós tomamos é por uma questão bem simples, que é a luta pela sobrevivência. Nós estamos diariamente lutando para sobreviver. E isso implica na questão da liberdade. Por quê? Porque se nós estamos todos os dias lutando pela sobrevivência, significa que nós não, isso não é muito, não reflete muito uma questão de liberdade, né? Ou seja, nós fazemos isso quase que automaticamente, assim como a planta, né? Sendo assim, a única capacidade que nós temos é de escolhermos entre viver ou não viver. Ou seja, eu posso simplesmente optar em não viver. Ou seja, a liberdade que nós temos é uma liberdade de escolha. Então, o ato de tomar uma decisão entre viver ou não, isso está lá na página 13, isso mostra a questão da nossa liberdade segundo Spinoza. Tem um filme bem interessante que fala um pouquinho sobre isso, que é aquele filme Efeito Borboleta. Ele mostra um pouco dessa característica de Spinoza, onde o protagonista do filme, ele, em alguns momentos, ele pode voltar no tempo, né? E quando ele volta no tempo, ele faz escolhas diferentes para a sua vida. No entanto, cada escolha que ele faz, se você, bom, vou dar spoiler aqui, né? Mas cada escolha que ele faz, na maioria das vezes, as escolhas acabam fazendo com que a consequência dessa escolha seja muito pior. Né? Então, nesse sentido, Spinoza traz uma ideia de a gente volta a falar daquela ideia de bem e mal, né? O que é bom, o que é bem.
bom é aquilo que me traz alegria. No entanto, nem tudo que eu faço me deixa feliz, me deixa alegre. Então isso é uma das questões aí que nós temos que pensar segundo as ideias de Spinoza, tá? E para concluir, eu gostaria só de lembrar vocês, né, da imagem que nós temos na primeira página ali da apostila, né, que é um homem pulando ou voando, enfim. E nessa imagem, né, reflete bem, eu acho que é uma síntese bem interessante do que foi a ideia de Spinoza, ou seja, nós não podemos voar, né, nós temos uma série de coisas aí que nos prende e que faz com que nós não consigamos. Então, a nossa liberdade é como esse homem aí, né? Ou seja, eu tenho liberdade de pular, por exemplo, de um prédio, e essa liberdade vai durar cerca de 10 ou 15 segundos e, consequentemente, vou cair, vou me esborrachar no chão e, dependendo do andar que eu tiver, eu vou morrer. Né? Então, essa consequência que existe aí muito forte dentro da ideia de Spinoza é aquilo que acaba tirando um pouco daquela liberdade tradicional que nós tanto prezamos. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço. As atividades que estão na apostila, eu vou passá-las lá para o plural, então vocês vão ter essas atividades lá no plural. Verifiquem, deem uma olhadinha lá. Se caso eu não conseguir, eu mando outro vídeo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar uma mensagem aqui nesse número, nesse WhatsApp aqui, que muitos de vocês já têm, tá? Ou quiser mandar algo aqui no meu e-mail, né? Está aqui em cima. Fiquem à vontade, tá bom? E até a próxima.